Eu, Evaldo Bazejo, Lauri Martins, estamos aqui para entregar um valor que consideramos relevante, porque entendemos que nos últimos tempos, com a crise, com vários fatores que a gente vai falar daqui a pouco, muitas organizações e muitos gestores estão enfrentando dificuldade. Nós, com a experiência, com todo um estudo, com o nosso dia a dia, queremos falar sobre 5 estratégias relevantes para você transformar seu negócio e potencializar resultados. Lauri, por favor, suas considerações e já engrenando aí no nosso conteúdo. Boa noite. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar com vocês. Nós nos comprometemos nessa data, nesse dia, nessa hora agora, trazermos um pouco da nossa vivência, um pouco da nossa experiência e passar tudo isso que a gente vive nesse mercado tão conturbado, nessa realidade que nós vivemos hoje no nosso país, no nosso Brasil, infelizmente, né? Nós achamos que seria necessário conversarmos um pouco e trazermos algumas informações e algumas vivências. Então, é muito bom estar com vocês, muito bom poder conversar com vocês, e eu gostaria de começar exatamente por essa questão dessa crise política, econômica, social que nós estamos vivendo no Brasil. Nós estamos hoje numa situação muito complicada. Para ser empresário no Brasil hoje, não é fácil, a gente sabe. Mas, por outro lado, uma ideia que a gente quer deixar para vocês é a seguinte. Gente, o PIB brasileiro, ele não caiu. Todos nós sabemos que o PIB brasileiro não está crescendo, não é um PIB nos níveis que o brasileiro gostaria, está longe disso. Eu acho que vocês devem ter ouvido nos últimos dias agora, hoje ainda eu estava ouvindo que a China está tomando algumas providências para trazer maiores condições e melhores condições para os seus empresários. E isso vai trazer benefício para o Brasil, porque na medida que a China cria condições favoráveis para os empresários chineses, eles vão produzir mais, eles vão comprar mais matéria-prima, e isso para nós é muito bom. Mas é muito importante a gente ter a noção de que o PIB mundial está crescendo significativamente e que o PIB brasileiro não está caindo. Então, se o dinheiro está girando, né, se os negócios, se as vendas, as trocas estão sendo realizadas nos mesmos patamares de antes, então não há justificativa para que nós tenhamos perda. Ah, mas o meu setor, a minha área de atividade, ela está sofrendo. Claro, tem áreas que estão sofrendo, tem áreas que estão se mantendo em situações melhores. Nós sabemos que a nossa indústria está com problema, nós sabemos que o comércio também tem perdas significativas. Eu tenho um número aqui um tanto chocante, que ele me diz o seguinte, que 226.500 lojas fecharam suas portas no ano de 2017, no ano 2016 e 2017. Até o meio do ano de 2018, esse número já é maior. E esses são dados da Confederação Nacional do Comércio. Da mesma forma, em 2016 e 2017, fecharam mais empresas do que abriram. Então, estamos tendo perdas, mas isso é uma realidade que ela pode trazer benefícios para aquelas pessoas que estão ligadas, que estão sintonizadas, que não perderam o bonde, que não estão fechadas, né, numa concha. Então, hoje, o mercado, essa realidade exige de nós muita atenção, muita percepção do meio onde nós estamos inseridos e uma leitura de cenários permanente para que a gente saiba o que fazer com tudo isso que está acontecendo. Agora, nós temos dados chocantes aqui, que nós vamos tratar ao longo dessa nossa conversa, e isso aí fatalmente traz responsabilidades para o nosso processo
empresarial e traz responsabilidades para a nossa capacidade, para a nossa competência também gerencial. Nós já vamos falar disso. 50% das novas empresas fecham em até 4 anos. Isso é assustador. Em média, 25% das novas empresas que abrem no Brasil não suportam 2 anos. Esses números, claro, variam. Tem gente que coloca um pouco para cima, tem gente que é um pouco mais cuidadoso com esses números, mas não é muito diferente disso, pode ter certeza. E isso nós temos que ter noção desses números aí. E uma coisa que me chamou a atenção de maneira muito impactante foi que as pessoas entrevistadas, pessoas que perderam os seus negócios nessa estatística de até 2 anos, 25% dessas pessoas disseram que tiveram um problema sério de planejamento. Elas confessam que não planejaram, que não organizaram, que não gerenciaram, não lideraram e não controlaram de forma adequada. Então, isso, nós não queremos dizer que você tem que ter um planejamento estratégico de altíssimo nível, mas queremos dizer que você tem que ter organização, que você tem que ter visão de futuro, que você precisa estar preparado para levar o seu negócio a um rumo, a um local onde você sabe onde que é. Porque para aquele que não sabe aonde vai, qualquer vento é vento favorável, né? Então, você tem que conhecer sua visão, conhecer seu rumo, conhecer suas expectativas, tem que criar metas, planos e tal, e saber para onde você está indo. E um dado também que é interessante é que 13% das empresas fecham por problema financeiro. Problema financeiro quer dizer, não tinha capital de giro, não gerenciou adequadamente as finanças, comprou mal, vendeu mal, e aí a coisa fica complicada. Então, diante dessas primeiras colocações que nós fizemos... Lauri, eu queria fazer só uma observação aqui. Nesse contexto inicial, que eu acho que é muito relevante, há uma certa confusão dos gestores, dos líderes, dos empreendedores, em relação aos seus papéis também. O estilo de liderança, e a gente também quer aqui casar um pouco essa questão do contexto do mercado também com as condições pessoais. Então, eu mesmo tenho visto nos processos de coaching, nos treinamentos que conduzo e também nas conversas que tive com o Lauri e com os outros instrutores, as pessoas tendo muita dúvida ou muita indefinição em relação ao estilo mais adequado, às competências pessoais mais adequadas. Então, esse é o momento confuso do mercado, da sociedade, acaba sendo uma espécie de fractal nas organizações para essas confusões, inclusive de liderança. A mesma confusão que a gente se observa, de repente, aí no cenário político, pode estar acontecendo dentro das organizações por várias razões, né? Isso que eu queria colocar aqui também nesse início. Ok, obrigado, Evaldo. É isso aí mesmo. Gente, nós dissemos a vocês, nós nos propusemos a trazer 5 estratégias para colaborar, para ajudar vocês na condução, de uma melhor condução dos seus negócios. Então, nesse momento, nós vamos começar a falar sobre a estratégia 1, que nós elegemos aqui para conversar com vocês. A estratégia 1 nós chamamos de modele seu negócio. Então, nós estamos convidando a você para você modelar o seu negócio. O que isso quer dizer? Você precisa ter um negócio modelado, estruturado adequadamente. Você não pode colocar uma empresa de qualquer forma, a Deus dará aí, no mercado, porque ela vai ter problema. Então, normalmente a gente começa a falar de modelagem de negócio, a gente começa pelo produto. Uma das primeiras preocupações que você precisa ter, e isso é natural, quando você pensa em abrir um negócio, a primeira coisa que você pensa é o quê? O que eu vou fazer? O que eu vou oferecer às pessoas? E daí eu queria lembrar você que se você não tem certeza absoluta, se você não conversou com ninguém, se você não prospectou, se você não entrevistou algumas pessoas, não ouviu alguns potenciais clientes seus, você tem que fazer isso antes de abrir uma empresa. Porque ao abrir um negócio, e ao você criar um produto, você tem que ter em mente que esse produto
ele deverá criar... Oi? Desculpa. Ao criar esse produto, você tem que ter em mente que o seu produto terá que solucionar problemas das pessoas às quais você vai procurar vender o seu produto. Então, a primeira pergunta é: qual é o benefício que o meu produto traz às pessoas? Qual é o problema que o meu produto vai solucionar para essas pessoas? E se as respostas não forem encorajadoras, pare tudo, reveja e não comece agora. Então, produto, ponto número 1. Quais os benefícios que o meu produto traz? Não se preocupe com características, com atributos do seu produto, mas se preocupe com o que esse produto vai trazer de bom para as pessoas. Quando você tiver essa consciência, quando você tiver essa clareza e você começar o seu negócio e começar a fazer pessoas felizes, pessoas satisfeitas, que querem comprar e que vão voltar outras vezes e que vão sugerir o seu negócio para as outras pessoas, aí você está no caminho certo. Uma das melhores ferramentas hoje para você angariar, para você atrair clientes, é a indicação. Quando você faz pessoas satisfeitas, pessoas felizes, resolve problemas delas, elas voltam a comprar de você e saem por aí também dizendo que você tem a solução para aquele tipo de problema. Quando você tem o produto certo, você definiu qual é o modelo de produto, qual é a conformação do seu produto, a próxima preocupação sua é para quem você vai levar essas soluções. Qual é o segmento de clientes que você vai procurar vender? Veja que fora nós temos um mercado geral, onde nós temos 220 milhões de pessoas hoje. Agora, você vai vender para quem? Você vai vender um produto adequado para pessoa idosa, para pessoa de meia idade, para mulher, para homens, para jovens. Você vai vender produto para animais de estimação, você vai vender produtos para automóveis, enfim, qual é a solução que você leva? Quando você tiver noção dessa solução, você vai poder começar a criar as personas, que são os tipos de clientes aos quais você vai servir lá na frente. Então, tenho um produto, agora eu vou pensar, esse meu produto é adequado para qualquer gênero, para homem, para mulher, ele é adequado para pessoas a partir de 16 anos até 100 anos, até o fim da vida das pessoas. Qual é a classe de renda dessas pessoas também que eu vou procurar vender o meu produto? Quando você tiver essa clareza, você vai saber o tamanho do seu mercado. Não é? Você também tem que ter a noção de onde você vai buscar esses clientes. É só no seu bairro? É em 2, 3 bairros próximos? É na cidade inteira? É no estado? É no Brasil? Você já deve ter ouvido muito falar que no Vale do Silício hoje, quando você faz curso com determinadas organizações educacionais de lá, como por exemplo, a Singularity University, você assume um compromisso de tão logo você termine o seu curso e tão logo você termine o seu projeto, você tem que ir ao mercado com uma perspectiva de atender pelo menos 1 bilhão de pessoas nos próximos 10 anos. Então, essa questão da escala do seu produto, da escalabilidade, é uma coisa que você tem que pensar seriamente. Então, isso daí já traz para nós uma necessidade de abertura de horizontes, abertura de visão, né, e campo de ação para o qual nós vamos trabalhar. Eu digo a você, o tempo e a energia que você vai gastar para pensar num negócio muito pequeno, você vai gastar para pensar num negócio um pouco maior. E aí, em função disso, hoje, para você abrir uma nova empresa, para você abrir uma startup, você tem que pensar muito já no modelo, né, no tipo de empresa que você vai abrir. Tem gente que abre uma SA hoje
com um negócio muito pequeno. Por quê? Porque esse negócio, se esse negócio dele escalar, que é o que ele espera, ele vai crescer muito rapidamente. Então, não abra uma empresinha muito pequena. Quer dizer, se você está começando como microempreendedor individual ou como uma microempresinha, ok, tudo bem, vai devagar, mas o ir devagar não quer dizer pense curto, seja míope, veja sempre muito perto. Pelo contrário, veja sempre muito longe, tenha grandes sonhos, tenha grandes perspectivas e trabalhe por um negócio maior. Isso vai te trazer benefícios no futuro. E aí, na sequência, eu gostaria de falar para vocês na questão dos canais. Você definiu o seu produto, definiu o seu público. Próximo pensamento que você precisa ter agora é como é que eu vou fazer o meu produto alcançar o meu público que eu escolhi, o meu público-alvo. Então, são através dos canais de venda, através dos canais de negócio, de entrega, que eu vou ter sucesso com o meu negócio. Que seriam canais? Para esclarecer para você, canal pode ser a sua loja, o seu balcão, né? O balcão que você criou é um dos canais que você tem para entregar o seu produto. Agora, imagine um advogado que abriu um escritório com todo cuidado, pensando grande, ele abre um negócio bonito, bem estruturado, fez tudo como devia, mas ele fica dentro do seu escritório, que é um dos seus pontos de venda, é um dos seus canais de venda, e ele não vai usar outros canais para alcançar as pessoas. Esse advogado ele estará com o seu negócio quebrado em curto espaço de tempo, sabe? Então, em curto espaço de tempo, ele estará nessa estatística das empresas que quebram até 2 anos, porque ele não pensou em outras formas. Mas aí os advogados me perguntam sempre, eu trabalho muito com advogados, eu trabalho para a Escola Superior de Advocacia da OAB do Distrito Federal, então eu gosto muito de trabalhar para advogados e também para outros profissionais liberais. Mas normalmente eles me perguntam, mas quais canais um advogado vai usar? O que mais que eu posso fazer? Gente, você tem outras possibilidades, você tem que sair do seu escritório, procurar fazer contatos fora, procurar fazer palestras, procurar se aproximar dos seus potenciais clientes, ter pessoas que indiquem você, usar o marketing online. Mas tem a comissão de ética da OAB. Gente, tudo tem limites. A comissão de ética começa a agir a partir de determinados limites. Você pode fazer muito através do marketing online e você pode fazer bastante também através do marketing tradicional. Então, é isso. Você tem que pensar por quais. Agora, outras empresas, elas, além do seu balcão, da sua loja, elas podem vender através de entrega em casa, delivery, elas podem vender através do seu site, pode ter uma loja, um e-commerce muito bem estruturado, que funciona paralelo ao seu comércio local ali, físico, né? Então, você pode usar distribuidores, você pode usar representantes, você tem muitos canais os quais você pode usar que daqui a pouco você não está usando. E aí eu já vou adiantar uma outra questão, parcerias. Você pode usar parceiros também, que muitas vezes, ao levarem o seu produto, entregarem o seu produto, o produto dele, acaba levando o seu também. E aí tem produtos complementares. Muitas vezes o seu produto é complementar ao produto de outra empresa. Por exemplo, tomara que eu não estou vendo todos os nomes agora, mas se o Newton estiver me ouvindo, se não ouvir hoje, ele vai ouvir depois, é um grande amigo meu, ele tem um negócio que tranquilamente funciona com parceria, quer dizer, ele trabalha com um negócio que casa muito bem, e eu sei que ele é um mestre em parcerias, é um cara que tem ideias, tem cabeças, tem iniciativa, um cara ligado, não é? Então é por aí, gente. O meu produto pode casar com outro produto e juntos nós podemos ser mais fortes. Então esse é um grande lance. Aí eu coloquei aqui também vendas. Pessoal, eu
levei muitos anos para cristalizar essa crença, mas hoje eu digo para vocês sem medo de errar. Você tem que ser bom de vendas. Uma empresa só sobrevive se ela for boa de vendas. Não adianta ter um design de produto fantástico, ter pessoas altamente competentes, ter processos muito bons, ter sistemas muito bons, ter canais bons. Você está perdendo tempo, está queimando cartucho, como a gente diz lá no Sul, gastando pólvora com chimango. Porque você precisa ser bom de venda. Você precisa ter um bom produto, você precisa ter noção de quais são os benefícios que o seu produto leva para essa pessoa. Pense no seguinte: venda baseada em benefício. Você não vende produto, você não vende característica, você vende satisfação, você vende felicidade. Você tem que ter argumento, você tem que ter conhecimento do seu produto, tem que ter competência para chegar e dizer para o seu cliente, saber prospectar o seu cliente, entender a necessidade, a dor do seu cliente. Negociar tem a ver com dor e prazer. Em determinados momentos, você não entende a dor do seu cliente, deixa de vender para ele algo que ele precisava muito. E em outros momentos, você não entende a felicidade também que você gerou para aquele seu cliente e você pode vender muito mais para ele. Então, busque ser bom de venda ou ter bons vendedores, porque só assim você vai deslanchar no seu negócio. Não tenha dúvida que você precisa ter processos muito bem estruturados, muito bem elaborados, muito bem azeitados. Você precisa atender bem, em tempo recorde. Você precisa ter capacidade de vender e capacidade de entregar, sabe? São 3 pontos básicos que tem que ser levado em consideração: qualidade do produto, o seu preço e também a sua competência para entregar em tempo. Você tem que ser rápido. Quando o cara pensar, você já está virando a esquina e está chegando com o produto dele, ok? Tem que ter sistemas também, tem que ser rápido através de sistemas competentes que façam você ter diferencial competitivo com o seu concorrente. Tem que ter uma boa estrutura operacional, né, que soma todas essas questões, pessoas competentes, né, rápidas, que promovam um bom atendimento. Precisa ter os recursos adequados, né? Precisa ter espaço físico adequado, máquinas, equipamentos, computadores, softwares adequados, né? E tem que ter também uma competência em gestão financeira, que eu vou falar mais lá para o final. Eu vou dar um choque em vocês. Eu acho que alguns aí vão ter algum problema, vão conseguir levantar da cadeira. Mas eu consegui desenvolver uma gestão básica de finanças, que vocês ouvem aqueles super nomes, mas aquilo é tão fácil, é tão simples, e aquilo pode representar a diferença entre o sucesso e o fracasso na sua empresa. Bom, eu falo mais um pouquinho para frente sobre as receitas também. Você precisa saber de onde vêm suas principais receitas. Daqui a pouco você trata de forma igual diversos produtos, e uns deles são suas vacas leiteiras, outros são abacaxis que você tem. Você fica gastando dinheiro com os seus abacaxis e esquece das suas estrelas, das suas vacas leiteiras, que são os produtos que trazem a sua sobrevivência. Então, pensa nisso. O que você está carregando nas costas que é peso para você e que não vale a pena? Quais produtos você pode melhorar, inovar e trazer melhores condições para eles? Tá? Então, você tem que pensar nas suas margens de ganhos também e ter essas parcerias estratégicas e parcerias operacionais. Muitas vezes você tem parceiros com os quais você pode dividir armazenamento, despesa de transporte. Veja que um pipoqueiro que está na rua, que é um MEI, muitas vezes esse cara precisa de um parceiro para guardar a carrocinha dele de noite. Isso é o exemplo mais simples. E o exemplo maior é você escalar junto com os seus parceiros, é você transportar, é você armazenar, é você somar, que juntos sempre seremos mais fortes. Falei bastante dessa primeira estratégia,
e eu vou passar para o Evaldo para ele dar continuidade. Quase que eu não tenho tempo aqui, não, brincadeira. Olha só, duas coisas aqui para a gente prosseguir. Primeiro que vocês podem fazer perguntas também no chat e, por exemplo, o Newton, quando o Lauri falou aí sobre parcerias, ele falou aí, ó, por falar em parcerias, seguindo seus ensinamentos, acabei de fechar mais uma parceria com outro centro automotivo. Então, o Newton está tendo oportunidade de praticar aqui questões, ensinamentos e algumas experiências já vividas e colocadas aqui pelo Lauri em outros processos de formação. Eu tenho sempre o hábito de falar dessas boas ideias, porque das más eu não falo, mas tem de monte. Então, são poucas as boas que a gente tem para falar, a gente tem que aproveitar. Pronto. Eu quero falar para vocês agora, então, da segunda estratégia, porque na primeira que o Lauri colocou aí, na modelagem do negócio, já tem as dicas de algumas, e que a gente agora, na segunda estratégia, tem a ver com aumentar a base de clientes. Eu vou projetar aqui o slide novamente, e quero também, a gente está vendo aqui que tem pessoas entrando agora mais recentemente, estou acompanhando aqui quem entrou, e para quem entrou depois, então, eu sou Evaldo, Lauri, bom, pelas nossas fotografias. Nós temos pessoas que devem estar no exterior nessa hora, tipo Cláudio Queiroz, deve estar lá pela Europa, no mínimo. Um prazer tê-lo conosco aqui também. Olha só, a Thaís está fazendo uma pergunta aqui, professor Lauri, como pensar estrategicamente diante de tantas incertezas de segurança econômicas, políticas e jurídicas? É uma boa equação. Eu vou fazer um comentário, depois vou ver o que o Lauri tem aí também para fazer. Eu estou passando a mão em cima do microfone cada vez que eu me viro aqui e, de repente, pode ser que vocês fiquem com o som meio abafado, mas vou procurar não bater. Olha só, também tem um outro comentário aqui, a Evelise, acabei de... Olá, Ponta Grossa falando, acabei de ler o Startup Enxuta, excelente livro sobre inovação. É verdade, eu conheço também, recomendo, e é uma boa recomendação para todo mundo que está na sala aí. E o Cláudio, o grande Cláudio, né? Esses dias eu passei por São Paulo, mas o Cláudio parece que estava na África, eu não sei aonde e tal, a gente acabou não se encontrando, mas sempre que possível a gente se encontra. Mas vamos lá, prosseguindo aqui com o nosso conteúdo, eu quero abordar com vocês, então, vou projetar um pouco o slide dos pontos para ficar mais fácil para vocês acompanharem, mas é uma questão que tem a ver com a base de clientes, né? Depois de um certo tempo, eu, por exemplo, fui executivo de grande empresa por muitos anos e nos últimos 11 anos tenho a minha própria empresa. Depois de um certo tempo, a gente sabe com que base mínima de clientes você precisa trabalhar para ter sustentação. Mas não é a base mínima que você tem que procurar. Então, você tem que procurar aprimorar os mecanismos de atração. E esses mecanismos de atração, uma vez que você identifica, como o Lauri colocou, qual é o problema que você pode se propor a resolver para o seu cliente, fica mais fácil de você definir se a sua base principal de atração até para você conseguir indicação, você precisa trabalhar um mecanismo de atração. Às vezes o pessoal, um outro indica por acaso e tal, não é bem por aí. Então, indicação, hoje em dia temos o marketing digital ajudando muito a reforçar a imagem, a própria publicidade, vendas de porta em porta, visitas. Então, você precisa aprimorar esses mecanismos. Se você já pratica algum tipo de atração, você precisa entrar em outros, de tal forma que você consiga o que eu coloco aqui no meu último item aqui desse slide, o crescimento sustentável. Quer dizer, você tem que atrair e também depois manter clientes. Mas se eventualmente você perder algum cliente, as atrações têm que ser em número maior do que eventualmente a perda de algum cliente, né? O outro ponto é algo que está muito evidente nesse momento, que é a chamada jornada do cliente. Muitos autores falam disso, muitos estrategistas, e talvez seja algo não bem entendido. Então, por exemplo, eu não sei se vocês ainda chamam um táxi por telefone. Eu não me lembro mais como é chamar um táxi, porque a jornada do cliente que esse chamar o táxi me obrigava a fazer, ela era muito complicada. Eu não sabia quanto ia custar a corrida, eu não sabia quanto tempo chegava o motorista, eu não sabia quem era o motorista que vinha, e etc. Então,
a existência dos aplicativos transformou a jornada do cliente de uma forma significativa. Então, assim, pergunte-se aqui se a jornada que o cliente vive para consumir, para se beneficiar do seu produto, é uma jornada agradável, né? É uma jornada primorosa. Um terceiro item aqui a se falar, amplia os índices de retenção e fidelização de clientes. Quero aproveitar para salientar o fato de que é preciso medição. Tem gente que não sabe quantos clientes tem, com que tempo ele está, quantos % deles eu estou fidelizando. E é certo que no começo da empresa, talvez a sua preocupação maior seja com o volume de faturamento, isso aí eu acho até oportuno. Mas, numa situação mais de sustentabilidade da organização, deixa eu trocar aqui para aparecer de novo a tela, né, para a gente vir aqui. Embora quando eu tenho o slide, vocês também enxergam a gente no cantinho, né? Então, o índice de retenção e fidelização é o seguinte: todos sabem que conquistar um cliente novo é mais caro do que reter um cliente ou vender mais, gerar mais benefício para um cliente. Então, todos têm que se preocupar. Olhem para a sua carteira. Quantos desses clientes eu tenho eles frequentes? Eu gosto dos comerciantes libaneses que eles chamam o cara de freguês, né? Freguês, a palavra freguês significa frequente. E muitas vezes aqui na realidade brasileira a gente acha freguês assim um termo meio pejorativo e tal. Cara, mas freguês é o quanto dos seus clientes são frequentes, né? E um outro item também, você precisa constantemente melhorar o nível de satisfação do seu cliente. Para isso, você tem que perguntar para o cliente o tempo todo. Eu fiz uma viagem de ônibus longa nessa semana que passou, fui de São Paulo a Caçador. Todo mundo que está aí conhece onde é Caçador, né? E quando eu cheguei lá no destino, já tinha um e-mail na minha caixa de e-mail, que agora a gente vê pelo celular, perguntando, a empresa transportadora estava perguntando como foi a sua viagem, que acabou de acabar. Tá? Bom, eu não sei quanto % das pessoas respondem o e-mail. Eu respondi, porque eu acho que a minha resposta, por exemplo, eu disse que foi tudo bem, mas eu gostaria que dentro do ônibus tivesse Wi-Fi. Não tinha. Bom, é uma necessidade, então não sei se eles... eu sei como eu sei o ônibus que tem Wi-Fi, essa não tinha. Então, a única forma de melhorar os níveis de satisfação dos clientes é você medir permanentemente qual é a satisfação. Então, assim, para ampliar a base de clientes, que é esse segundo tópico da nossa estratégia, o Lauri já vai falar do terceiro daqui a pouco, para ampliar essa base do cliente, resumidamente, então, aprimorar os mecanismos de atração, promover melhorias e aprimorar a jornada do cliente. Já temos um comentário aqui. José André fala assim, jornada do cliente é algo ignorado e é um perigo para as empresas. Então, será que o cliente, de fato, que você atende, ele está feliz com a jornada que ele tem que... Às vezes, consumir o produto, eu estava até comentando com o Lauri um dia desses aqui, ele estava querendo comprar um produto de uma empresa aí, e a empresa não estava querendo vender, estava impondo a ele uma jornada em glória. Então, pode estar acontecendo com a sua organização. Se pergunte o tempo todo como é que está. Então, melhorar. Jornada, depois a gente vai falar um pouco mais quando falar do atendimento, ampliar os índices de retenção e fidelização, melhorar o nível de satisfação e promover o crescimento sustentável. Aqui no crescimento sustentável é o seguinte, quando você usa técnicas mais avançadas de medição, por exemplo, funil de vendas. Quando você usa o funil de vendas, você consegue saber quantos clientes você tem que começar a prospecção, transformar ele em potencial cliente, para gerar o nível de vendas que você precisa. E a mesma coisa no processo de carteira sustentável também, essa é uma realidade. Então, essa segunda estratégia aqui. Lauri, com você a terceira. Diga lá. Manda lá, então coloque para nós aí a terceira. Vamos lá, vou colocar aqui o slide primeiro. E eu quero começar respondendo a Thaís, que eu imagino que seja a Thaís Cavaleiro, ou se for outra Thaís, por favor, coloca o seu nome completo.
De qualquer forma, é um grande prazer tê-la conosco. E eu diria assim, para vencermos isso tudo que você colocou ali, a grande palavra é flexibilidade. Sabe, nós hoje temos que ser flexíveis, temos que ser adaptáveis, temos que ser rápidos no gatilho, temos que ser muito espertos, não é? A gente tem que estar ligado nesse mercado, no nosso concorrente, nas leis, em todas as armadilhas que nós temos no mercado. Nós já temos os concorrentes que nos dão um trabalho doido, mas aí nós temos também questões de políticas governamentais, e isso sempre nos traz muita preocupação. Mas nós precisamos sobreviver. E para sobreviver, a gente tem que estar muito esperto, sempre em estado de vigília. Dormir com um olho fechado e outro aberto. Não dá para fechar os dois e dar a chance para o azar. Ok, terceira estratégia que nós vamos conversar é aprimore suas competências de gestão. Gente, não tem como ser diferente. Me desculpem, me perdoem, mas não há como nós nos chamarmos, nos intitularmos empresários se nós não tivermos determinadas competências. E aí, um dia desse eu mandei um e-mail marketing, onde eu conto a história lá de um grande mecânico, aquele cara querido que todo mundo procurava ele quando chegava na concessionária para fazer o seu serviço de revisão do carro. E esse cara foi envelhecendo lá e um belo dia chegou o momento da empresa cortar custos, deu um problema lá e o cara foi dispensado. Fulano, nós queremos fazer um acordo com você, tá? E ele estava na rua dentro de alguns dias. Saiu com algum dinheiro e muito conhecimento, né? Muito conhecimento, muita competência técnica e operacional. Mas, gente, aí tem uma história de um grande desastre. Esse cara, o que era lógico para ele? Ele conhece mecânica de automóveis, como ninguém. Normal para esse cara, abrir uma oficina. Agora, aí, o que parecia ser uma solução, acabou com o capital dele e dentro de pouco tempo ele não tinha dinheiro e não tinha mais a oficina dele, porque ele sabia consertar carro, ele não sabia comprar, ele não sabia fazer a gestão dos processos internos, dos processos operacionais, ele não sabia atender os clientes e se sabia, ele começou a trabalhar nos carros e quem atendia o cliente, quem fazia a recepção dos carros, tirava nota, levava o cliente em casa, tá? Eram pessoas mal preparadas. Ele não sabia, ninguém contou para ele que precisava desenvolver seus recursos humanos. Aí um belo dia eu levei meu carro, essa oficina ficava meio próximo da minha casa, entreguei, cara muito simpático, agradável, me deu segurança, mandou me levar em casa. Aí eu entrei dentro de um Uno Mille, meio estouradão, e a menina que foi me levar em casa recém tinha tirado a carteira. Então ela dava uns arrancões violentos, tinha hora que eu achava que ela ia subir nos postes, um negócio desesperador, tanto que eu não quis que me pegasse depois. Eu dei um jeito de ir lá buscar meu carro. E aí essas pessoas não estão preparadas para atender o cliente também, não estão preparadas para atender com respeito, com rapidez, com precisão, e a coisa começa a complicar. Esse cara fez, inclusive, sala, uma salinha VIP, com revistas, com café, com água, mas todo o resto do processo dele detonou com o negócio dele em mais ou menos 1 ano e 2 meses por aí, 14 meses ele estava falido. E isso, gente, por que aconteceu isso? Por que nós escolhemos falar sobre aprimore suas competências de gestão? Porque não adianta você ser um grande conhecedor do seu negócio, não adianta você conhecer tudo sobre o seu negócio se você não souber gerenciar pelo menos 4 áreas básicas do processo de gestão. Quando você abre qualquer negócio, você precisa aprender a gerenciar as finanças, você precisa aprender a liderar pessoas, e não vamos falar gerenciar pessoas, porque a gente não gerencia pessoas. Pessoas não são recursos apenas. A gente nem chama mais pessoas de recursos humanos. A gente chama de pessoas, de talentos humanos,
não é? Porque são elas... Pensa só, você não consegue tocar o seu negócio sozinho. Você tem que pegar pessoas, colaboradores que vão ajudar você na sua jornada, né, diária de atendimento e de busca de satisfação das pessoas, porque você só terá sucesso se você entender que você abriu um negócio para as pessoas. O grande erro que leva muita gente a quebrar logo do início é que ele abre um negócio para ele. Ele abre um negócio e faz a sala do jeito que ele gosta, o barracão, o galpão do jeito que ele gosta, ele faz os processos do jeito que é melhor para ele, e ele esquece que a função dele é prestar serviço, solucionar problemas de pessoas. No momento que você se doar, que você fizer tudo para fazer pessoas satisfeitas, trazer comodidade para as pessoas e fazer pessoas felizes, você não vai entender, mas você vai enriquecer, você vai ter um grande sucesso. Por quê? Porque quem está fazendo o teu sucesso é as compras subsequentes das pessoas que estão felizes com você. Simples assim. É complexo para fazer, mas o processo, o entendimento é simples. Não é complicado. Então, você precisa saber gerenciar o seu dinheiro o mínimo possível. Você precisa saber gerenciar os processos de produção dos produtos ou dos serviços que você vai entregar. Você precisa saber liderar as pessoas que vão fazer por você. Veja, essas pessoas que estão lá para fazer aquilo que você não dá conta de fazer. Você não consegue atender o cliente aqui, ir lá fazer o produto, e tirar nota, e fazer o pedido, e comprar, e armazenar, e buscar no depósito. Não dá, não é possível. Então, você tem pessoas que têm que fazer por você. Aí você precisa do quê? De gente que faça as coisas como você precisa que sejam feitas. Você não sabe como? Pergunte a quem? A quem sabe, não é? Mas então, aí você precisa, um outro ponto que eu não falei é a questão mercadológica. Você precisa entender alguma coisa de marketing. Você só vai ter sucesso se você souber dizer para o mundo que você existe, que o seu negócio existe. A função do marketing é dizer, ora, na rua tal, número tal, existe uma casa de móveis fantástica, assim, assim, assado. Em tal lugar existe um chaveiro que faz chave codificada e que é de alto nível, que é confiável, que tem credibilidade, que tem diferencial competitivo. Né? Então, é isso. Você tem que usar o marketing a seu favor, tem que ser bom de vendas, tem que ser bom de produção e entrega, tem que entregar com rapidez, com respeito, com urbanidade, respeitando o seu cliente, né? Se possível, entregar o produto na almofada vermelha. Eu sempre costumo dizer que o japonês, quando entrega um cartão de visita, ele entrega com as duas mãos, porque ele está entregando o nome e o telefone de uma pessoa que tem grandes soluções, grande reputação. Então, a gente tem que entregar os produtos da gente da maneira mais fantástica do mundo e procurar encantar as pessoas quando possível. Procurar inovar dentro daquilo que a Thaís falou, temos que estar inovando permanentemente e buscando o nosso crescimento. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nada na natureza nasceu para ficar congelado. Mais à frente eu vou falar uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça, espero que fique na cabeça de vocês. Mas crescimento é inerente de tudo que existe na natureza. Pessoas crescem, árvores, plantas, tudo na natureza evolui, cresce, entra em declínio e um dia morre. E nós temos que ter essa sabedoria de entender que os nossos produtos têm ciclos de vida. Eles nascem, cresce, nos traz receita um belo dia, eles começam a estabilizar e aí vem o grande desafio de não deixarmos entrar em declínio. Porque um produto que entra em declínio é difícil de você levar de novo. E é a inovação, a criatividade que dá os impulsos para que os produtos continuem crescendo. Agora, uma das situações mais complexas que tem, que poucas vezes talvez vocês ouviram falar, porque não contam isso para os empresários e para os gestores, é a questão do gerenciamento de si mesmo, a gestão de si mesmo, o autoconhecimento. Muitas vezes as pessoas
não olham para dentro de si, não desenvolvem a empatia, não se colocam no lugar do cliente para ver se aquele cliente está feliz com você. A gente não sabe o que a gente não conhece, o que a gente não sabe, porque a gente pensa que sabe tudo, a gente pensa que é o único certo, que é o último biscoito do pacote, e muitas vezes a gente está sendo petulante, tendo muita empáfia diante do cliente, e a gente não entende as nossas falhas, os nossos gaps de crescimento que nós temos necessidade de empreender, de desenvolver. Então, procure, quer dizer, quando nós fazemos um processo de coaching, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico da pessoa para entender onde aquela pessoa está e, logo em seguida, nós perguntamos a ela para onde que ela quer ir. Porque se eu não conheço bem essa pessoa, como é que eu vou conseguir mediar um processo de crescimento dela se eu não sei quais são as condições atuais dela? Então, nós procuramos não sofrer desse problema, né, do autoconhecimento, mesmo quando trabalhamos os outros, e também temos uma autoanálise muito séria sobre nós. Porque quando nós nos autoconhecemos, nós temos condição de buscar um desenvolvimento adequado para que nós possamos levar às pessoas esse conhecimento da forma melhor possível. Precisamos conhecer muito o nosso negócio e precisamos, acima de tudo, gente, coloca isso na cabeça de vocês, todo empresário, todo gestor, ele precisa ter propósito. Ah, mas propósito, o que é isso? Propósito é a mesma coisa que visão? Não. Propósito é aquilo que está na sua vida, que faz parte do seu sonho, do seu objetivo de vida. Ele tem a ver com a sua missão, para que você está aqui. Quando você entende por que você existe, você não é um mero viajante que está aqui num parque de diversões. Quer dizer, quando a gente busca o desenvolvimento, a gente chega logo à conclusão que eu não sei de onde vim, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei para onde vou. E não sei quando é que vai acabar essa brincadeira. Agora, se você fica em casa ou fica à margem dos negócios, dos processos de negócio que existe no mercado, tudo bem. Agora, quando você está no mercado, você não tem o direito de estar no mercado de forma inconsequente. Nós precisamos ter respeito com as pessoas que dependem de nós, nós precisamos cumprir horários, nós precisamos entender o que as pessoas precisam, nós temos que ter compromisso com aquilo que nós entregamos para as pessoas. Então, isso é muito forte. Quando você tem um propósito de servir, muito possivelmente você terá sucesso nos negócios. Agora, se você entra num negócio com o pensamento só no valor que você vai faturar por mês, você seguramente vai ter problemas. Então, quem tem o propósito de servir, de levar soluções, de prestar um bom trabalho, um bom serviço, terá sucesso. Agora, se você tem propósito de chegar lá, mas não tem sonho, não tem desejo, você corre o risco de morrer com o seu propósito, porque nunca vai acontecer nada. Você não sonha, não deseja, não vê, não visualiza, não enxerga o seu futuro, seu propósito não vai acontecer. Então, tenha sonhos, tenha desejos, e, acima de tudo, assuma o controle daquilo que você vai fazer. Não transfira a responsabilidade do seu cliente, não transfira a responsabilidade para o seu sócio, para o seu empregado. Você é o responsável. Por isso, você tem que planejar, você tem que organizar, você tem que colocar todos os recursos à disposição do processo produtivo e do processo de entrega. E você tem que controlar e ter o seu negócio na mão. Assuma o controle primeiro da sua vida e depois assuma o controle da empresa. Vocês já devem ter visto muita gente que, quando estava empregado numa grande empresa, eu trabalhei em grande empresa, era muito fácil, porque lá tudo estava descrito, todos os recursos eram fáceis, era só pedir, o dinheiro vinha, sala, tinha vontade, espaço de ótima qualidade. Agora, quando você vai criar, aí o negócio fica diferente. Você tem que planejar, você tem que ver o seu futuro. Nós, em coaching, trabalhamos com um recurso que chama Roadmap. Nós trabalhamos processo de planejamento invertido. Ao invés de trabalhar de hoje para o futuro, nós trabalhamos do futuro para hoje. Né? Você visualiza o seu futuro e aí nós trazemos você
a entender passo a passo, de ré, como é que você vai estruturar tudo para que aquilo chegue lá onde você deseja. E, além disso tudo, nós precisamos também, nós que estamos no mercado, nós precisamos ter coragem para assumir riscos com responsabilidade, risco calculado. Quem assume risco de forma irresponsável vai quebrar, mas quem também não corre nenhum risco de assumir um compromisso e aí ter o controle do negócio para gerar recursos com aquele compromisso, pagar aquilo e sobrar dinheiro, esse é o jogo do mercado. Você tem que ter coragem para investir e tem que ter compromisso e responsabilidade para fazer com que aquele investimento traga os resultados que você precisava, entende? E persistência, que é uma coisa muito forte também, flexibilidade, que eu já falei, e capacidade de resiliência. A capacidade de resiliência é um princípio da física que diz que resiliência é a capacidade que um corpo tem de retornar ao estado anterior quando ele é deformado. Se você apertar um copinho de café, ele amassa, mas se você apertar ele ao contrário ali, ele volta à sua situação. Então, um exemplo simples, mas ele tem capacidade de voltar ao estado anterior. E eu vou deixar o Evaldo tocar à frente aqui, senão eu acabo demorando muito, porque tem muita coisa a ser dita, muita coisa bonita a ser feita. Eu só vejo a coisa pelo lado positivo. Tem muita coisa boa a fazer. Professor. Legal. Olha só, a Thaís está com um comentário muito legal aí. Ter empatia ainda é uma grande dificuldade para algumas organizações. Quer dizer, conhecer, se colocar no lugar do cliente, entender dessa forma, né? E eu quero... nós temos mais 2 pontos que são dos mais relevantes, e embora de abordagem um pouco mais objetiva, ainda para a gente concluir aqui o nosso encontro, e entregar aquele valor. Espero que vocês tenham anotado pelo menos algum insight aí. Quem tiver anotado algum insight para a sua e quiser compartilhar depois no chat, fique à vontade. A 4ª estratégia que nós queremos alertá-los e trabalhar com vocês é a questão do cliente feliz. Essa semana tem até um burburinho aqui em Brasília, porque a UNB está colocando uma disciplina aqui nos seus cursos, a disciplina de felicidade, né? E aí, de repente, nós temos que ver qual que é a nossa possibilidade, né, de tornarmos efetivamente nossos clientes felizes, né? Então, esse é um processo... E tornar nossos clientes felizes nada mais é do que aprimorar a jornada do cliente. Por isso que a gente citou lá adiante, mas a gente tem ressaltado isso com muita ênfase em todos os nossos processos. A organização que não conseguir aprimorar a jornada do cliente, ela está afadada a ter problemas. Escutei uma propaganda no rádio hoje, o cara falava assim: antigamente, fazer tal coisa era complicado e tal e tal. Hoje você vai fazer isso a um clique. E esse fazer isso que a publicidade falava era transferir a conta salário de um banco para outro. Então, imagine os bancos pensando numa jornada de cliente que num clique se transfere a conta de um para o outro. Né? Então, basicamente, a gente colocou aqui 3 pontos de atenção. O primeiro deles tem a ver com o modelo de relacionamento e atendimento que você vai trabalhar. Né? Do ponto de vista de uma jornada clássica a partir da aquisição, se você tem uma boa solução para o cliente, você pode mostrar para ele esse benefício, então tem uma captação, depois você pode passar a vender para o cliente por modelos de atendimento, que pode ser virtuais, que pode ser presenciais, que pode ter um relacionamento, por exemplo, gerente de relacionamento de carteira, né? E depois um processo de pós-venda. Então a questão aqui é o seguinte: o quanto o seu modelo de relacionamento de fato entrega o benefício que o cliente necessita e de uma forma adequada e com excelência, tá? Então, esse é um modelo, esses modelos têm que ser replicáveis nos seus diversos canais, e aí é um conceito até um pouco mais amplo, que a gente em outro momento pode até abordar.
já o Lauri falou bastante, citou já também. Então, esse primeiro ponto é o modelo. Qual é seu modelo da atração, da transação, da venda propriamente dita, da satisfação do cliente e da pós-venda? Bom, o segundo aspecto aqui é a transformação que a jornada do cliente precisa enfrentar. Os modelos tradicionais que a gente submete, as organizações, de um modo geral, foram criadas em cima de estratégias muito prepotentes, estratégias muito autoritárias, submetendo ao cliente uma experiência ruim. Agora há pouco, antes de começar aqui esse trabalho, eu recebi um telefonema de uma empresa que quer me vender aí um produto complementar ao produto que ela já me vendeu, mas ela tem uma pendência comigo. Então eu disse, olha, enquanto eu não resolver essa pendência, não posso comprar. Então, assim, muitas vezes as empresas, e é só você olhar lá no Reclame Aqui, você vai ver empresas prepotentes não se preocupando com isso. E como é que eu transformo a jornada do cliente? Remodelando integralmente o meu processo, trazendo novos modelos de negócio. Aqui nos novos modelos de negócio, nós estamos enfrentando uma situação em que muita gente não prefere mais ser proprietário e ser usuário. Então é possível que no futuro nós não precisaremos ter carros, mas seremos usuários de carros. Talvez não queremos mais ser donos de uma casa, mas usuários de uma casa. Então, tem que remodelar o processo, tem que remodelar o modelo de negócio. E claro que não há possibilidade de eu conseguir isso, uma boa jornada, sem treinamento e desenvolvimento. Mas, por outro lado, não adianta nada você treinar as pessoas se o seu processo é ruim. Tá? Tem muita gente que gasta dinheiro com treinamento, com o processo é ruim. E outros dizem assim, não vou treinar meu pessoal porque ele fica um ano, depois vai embora, eu perco o investimento. Aí, parodiando aqui o Oscar, ele fala o seguinte, o pior é se você não treinar e ele ficar. Né? Já pensou? Aí o teu prejuízo é maior. Né? E um item também do momento, preste atenção na necessidade de transformação digital. Nem tudo que é modelo de atendimento depende de alta tecnologia. Mas grande parte dos modelos de atendimento estão passando, né, por um processo de transformação digital, que é a inserção de tecnologia, né, numa escala que leve, por exemplo, uma facilitação do consumo do seu cliente para o seu smartphone. Né? Quanto que o seu produto está acessível. Né? Então, essas são as recomendações básicas aqui para você fazer seu cliente feliz. Se o seu cliente não estiver feliz, se esse atendimento não for encantador, ele provavelmente não voltará a adquirir o seu produto. Então, é uma característica a ser olhada. E isso começa tudo pela empatia. Talvez até de uma forma mais sofisticada, a Thaís tem razão, em ver como que eu me coloco no lugar do cliente, né? Vou pegar aqui um comentário, temos mais um comentário aqui. Porque a jornada do cliente é ignorada, tem um mercado em Porto Seguro que se você entrar e não pegar uma cesta ou carrinho, o colaborador pega para você. Então aí você vai ter, eu tive um atendimento de um laboratório outro dia que a pessoa viu um idoso chegando, se movimentando com dificuldade e foi lá fora buscar. E tem umas coisas de atitude, mas tem sobretudo de processo e transformação. Se você fizer seu cliente feliz, ajudá-lo a ser feliz, certamente você vai ter sucesso. E agora, a nossa quinta estratégia, Laurito, toca o pau aí. Manda lá. Coloca aí para nós aí, por favor. Gente, vamos começar então falando da quinta estratégia, que é maximize os resultados do negócio. Oba! E aí todos nós queremos. Quem não quer maximizar resultados do negócio? Uma coisa nós temos que ter muito claro na nossa cabeça. Uma empresa existe para dar lucro. Ponto. Chega, não precisa mais falar. Uma empresa existe para dar lucro. E é isso que nós precisamos buscar, porque é do lucro que nós vamos tirar o nosso Prolabora, que nós vamos gastar mais,
que nós vamos ser mais felizes, que nós vamos expandir o nosso negócio, nós vamos atender mais pessoas e tal. Agora, como amplia as receitas de vendas? Muito provavelmente você vai precisar aumentar a sua base de clientes, que o Evaldo acabou de falar anteriormente, ele falou em aumento da base de clientes. Então, gente, nós temos um negócio que precisa ser gerenciado, você tem que ter o controle. Aquilo que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Ele falou lá atrás também que nós precisamos ter métricas, nós precisamos ter indicadores, e se nós não tivermos números simples que sejam, mas que indiquem que nós estamos andando numa determinada rota, com um determinado desempenho, nós estamos fadados ao insucesso. Então, aumente a sua base de clientes, ouça seus clientes, entenda as dores do seu cliente, entenda as decepções e as frustrações do seu cliente. Eu trabalho com um modelo de venda onde eu saio muito feliz do dia que eu vou fazer uma venda e eu levo um cliente a me falar das suas frustrações, eu saio de lá feliz, porque eu fiz o processo como um todo. Então, eu sei o que esse cara precisa, eu conheço as dores dele, eu conheço as frustrações dele, e aí o meu desafio é ajudar esse cara a resolver as suas dores e diminuir as suas frustrações. Né? Então, para aumentar essa base de clientes, aí eu queria lembrar uma frase do Kotler, de 1991. Novíssima. Se eu tivesse falado isso, não teria viralizado, mas como foi o Kotler, ele falou o seguinte: sem cliente não existe negócio. Então, se sair só essa frase na sua cabeça hoje, eu já fico feliz. Sem cliente não existe negócio. E aí a pergunta é: quantos clientes você tem? Aonde eles estão? Do que é que eles gostam? E se amanhã vir uma crise e eles desaparecerem, você sabe quem são? Quantos são? Do que gostam? Onde moram? Qual é o telefone? Qual é o e-mail? Gente, isso aí é o que tem acabado com muita gente. A crise vem, reduz as vendas, você faz adaptações do seu produto. Hoje eu estou muito bem, mas meus clientes foram embora e não voltam. Caramba, mas como que vão voltar? Quando eles foram embora, você não tinha solução. Agora que você melhorou, você não sabe como encontrá-los. Então, é preciso que você entenda quem são, onde estão, onde moram, quais são os dados deles. Você não precisa sofisticar, mas ou você conhece a maioria, os principais, ou alguém conhece, se você quer tocar de uma maneira bem atrasada, ou então você toca de uma maneira mais avançada, tendo de alguma forma controles de quem são, Barari Bororó, ou então chegando até a ter um CRM, que é uma ferramenta que me controla todos os meus clientes, o que eles gostam, o que eles mais consomem, seus hábitos, sua capacidade de renda, seus espaços que eles fazem compras e tal. Se você não tiver organização, não chora. Não transfira a responsabilidade para o universo ou para o acaso. Não é? Nós precisamos ter controles, pode ser no caderno, seja lá onde for, mas a gente precisa saber o que está acontecendo com as pessoas. Outro ponto, aí eu já falo um pouquinho mais sobre ampliar a receita, mas eu queria falar de redução de custos. Você tem que permanentemente buscar reduzir custos, sem comprometer a qualidade daquilo que você oferta. Você precisa ter uma utilização racional dos recursos e com um menor preço você fazer mais. E sempre que possível, ter preços acessíveis ao seu cliente. E implante métricas, indicadores de desempenho e indicadores de performance. Indicador de performance é um indicador dos seus processos, de toda a estrutura que você mudou, para você saber se aquela estrutura de negócio que você montou atende à tua expectativa. E aí você precisa ter controle de resultado. Você precisa saber se os resultados que você está tendo permitem que você seja feliz também nesse negócio. Você não está aqui, a sua empresa não é uma instituição de caridade. Você é uma troca, um sistema de troca, onde você soluciona problemas e recebe por isso, e é bem pago. Quanto maior a solução, mais as pessoas ficam felizes e mais você ganha. Então, pensa nisso.
E aí eu queria falar conceitozinhos básicos assim que um gestor precisa ter. Um gestor precisa saber o que é receita e quanto é a receita diária, média, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual. Quantos são as minhas receitas? Ou então, quanto está entrando de vendas, de produto das vendas que eu faço, dos serviços e dos produtos que eu tenho. Eu acho que tem alguém. Ninguém que está nos assistindo, com certeza. Mas existem algumas pessoas, né? Então, nós precisamos ter noção de receita. Trabalhar, usar essa palavra no dia a dia. Minhas receitas caíram, minhas receitas aumentaram, eu estou bem de receita, tal produto é responsável por 40% da minha receita, tal produto é responsável somente por 12% da minha receita e me dá um custo X. Então, eu tenho que dar um jeito de trabalhar esse produto, se ele precisa continuar na empresa, trabalhar com uma maneira, de uma forma mais racional, para que ele não acabe com a minha empresa. Né? Você tem que ter noção de custos fixos e custos variáveis. Custos fixos são aqueles custos que todo mês existem, independente de quanto você vendeu, do que você fez. E os custos variáveis são aqueles que ocorrem na medida que você vende mais ou menos. Quanto mais eu vendo, mais tenho custo variável. São custos dos produtos que eu compro, dos insumos, das matérias-primas, né, que vão nos produtos que eu faço. Você tem que ter essa linguagem na sua boca. Uma outra coisa que você precisa entender é de margem de contribuição. Mas não foi para isso que eu vim aqui hoje. Gente, margem de contribuição é a coisa mais idiota que tem, a coisa mais simples que tem. Você vende pastel, você compra um pastel resfriado, congelado, por R$ 1,50 e vende por R$ 3,50. Quando foi sua margem de contribuição? R$ 2,00. Você comprou por R$ 1,50, vendeu por R$ 3,50. A margem de contribuição para o lucro foi de R$ 2,00. Então, esse lucro bruto que você ganhou, que no final da semana, no final do mês, vai ser capaz de cobrir os teus custos fixos. Né? Aí a gente tem, pelo meio desse caminho, ponto de equilíbrio, uma série de coisas, não é tudo coisa simples desse jeito. Ponto de equilíbrio, isso eu não quero nem saber. Pois olha, é tão simples que eu posso te falar em 10 segundos. Ponto de equilíbrio é um momento em que as suas vendas, a sua margem de contribuição ela é suficiente para pagar seus custos fixos. Aluguel, pessoas, salário, água, luz, internet, parari pororó, dá R$ 3.000 por mês. Quando você tiver margem de contribuição, quer dizer, quando você pagar o custo variável dos produtos que você comprou e sobrar R$ 3.000, você está no ponto de equilíbrio. A partir dali é só felicidade, só ganho para o resto do mês. Então, tudo isso são conceitos simples que eu aprendi, graças a Deus, a decifrar, destrinchar tudo isso e passo para pessoas com a maior tranquilidade do mundo. E ninguém passa por nós, pelos nossos trabalhos, que não saiba isso, sabe? Trabalhar com isso. Demonstrativo de resultado de exercício também. É uma coisa simples, tranquila, mas não vou falar agora. Fluxo de caixa, você não pode viver sem um fluxo de caixa. Coisa mais simples do mundo. Você registra lá tudo que você tem para pagar e tudo que você tem para receber num período futuro. Não estou falando do que já passou, do teu passado. Estou falando do seu futuro. Você sabe quanto você vai pagar no mês, porque aluguel você sabe quanto é, salário você sabe quanto é, encargos sociais você sabe quanto é, internet, água, luz, telefone, blá, blá, blá. Você já sabe quanto vai gastar. Então, você vai fazer uma estimativa de quanto você tem que receber no mês. E se você não receber, você está no vinagre. Então, o fluxo de caixa ajuda você a dizer assim, eu tenho que pagar tanto, tem que sobrar tanto para as minhas despesas, eu tenho que faturar tanto nesse mês. E aí você vai para a rua buscar, e esse é o seu desafio. E se você não fizer isso, talvez um belo dia você chegue à conclusão que você vai deixar de ser empresário, porque você não entendeu qual é a função de uma empresa. É gerar lucro. E uma empresa tem custo fixo e custo variável e tem margem de contribuição sobre as suas vendas. Quando essa margem de contribuição é suficiente, você tem que aprender a precificar, você tem que aprender a ganhar com o seu negócio e ser feliz. Né? Então, além de fluxo de caixa, nós precisamos trabalhar com projeção de vendas para serem suficientes para cobrirem as nossas necessidades. E, por final, eu deixei capital de giro.
que muita gente, capital de giro, qual é? Eu já vivo numa pindaíba desgraçado, vou deixar capital de giro, né? A gente tem que aprender a calcular. Eu tenho um faturamento de 30 mil por mês, então eu preciso ter um capital de giro pelo menos de 75 mil, 100 mil, sei lá. Mas eu nunca vou fazer isso. Nunca vai fazer isso. Um dia você vai quebrar. De uma hora para outra você tem necessidade, não tem de onde tirar, vai pagar juros altíssimos de cheque especial, ou de seja lá o que for, e quando você vê, você quebra do dia para a noite. Tem determinados tipos de negócios que quebram em 20 dias, em um mês, em 2 meses, porque se estancar, quer dizer, se fechar a entrada de recursos por alguma razão, acabou, não volta mais. É um negócio que o mercado esquece em 2 meses. Então, ser empresário é a coisa mais maravilhosa que tem no mundo, mas tenha noção de que ele precisa ser tratado como um bebê, precisa embalar o seu negócio, precisa querer bem, precisa amar o seu negócio, precisa saber que ele é parte de você e que é ele que te conduz para o bem ou para o mal, para a felicidade ou para a infelicidade. E eu falaria dias e dias sobre isso daí, mas nós não temos tempo. Vocês devem ter percebido que com 5 estratégias nós resolvemos os problemas de todo mundo. Aí você vai dizer, mas eu não aprendi todas elas. Mas não dá para aprender em 1 hora, em 1h15, 1h20. Nós estamos dizendo para você se você fizer isso, você está bem. Agora, se você não tem a condição de desenvolver esse tipo de coisa, você precisa pensar em aprender, em assimilar esse conteúdo, esse conhecimento, para você gerenciar adequadamente o seu negócio. Como é que você faz isso? Ou você pega alguém que sabe fazer, um auxiliar administrativo que faz tudo isso para você, ou você aprende. Eu sou do pensamento que você, sendo um empreendedor, um empresário, ou se é um gestor também, você tem que convencer o seu empresário lá de que alguém tem que dominar tudo isso lá dentro da empresa. E o sucesso só vem a partir disso daí. E aí eu queria fechar esse item 5 aqui com uma frase, uma ideia, que eu gostaria que, se vocês ficarem com isso, forem para casa com isso, vai fazer diferença na vida de vocês. Na natureza, tudo nasce para crescer e se desenvolver, ou para murchar e morrer. E aí a pergunta é, o que você escolhe? Crescer e se desenvolver ou murchar e morrer? Quando é que você começa a murchar? Quando você para de crescer. Você não absorve energia nova, você fica estagnado, você fica congelado, e aí o negócio é algo que tem a ver com um princípio orgânico. Ou ele cresce, ou ele se regenera, se renova, ou ele morre, gente. Ele vai murchar e morrer. Então, ninguém que está aqui hoje, com certeza, vai murchar ou morrer no futuro. Vai apenas crescer e se desenvolver. Não dá para você ser sempre igual. Eu faturo 20 mil reais por mês na minha padaria desde que meu avô era vivo. Pois então, você já está morto, só esqueceram de te enterrar, ok? Porque a sua padaria, com certeza, o bairro cresceu, tudo cresceu, o PIB cresceu de lá para cá, as pessoas têm mais dinheiro, poderiam comprar produtos mais elaborados, alguma coisa está acontecendo. Se a sua empresa parar de crescer, ela vai entrar em declínio e depois você não vai ter sustentação para fazer crescer. Agora, como é que você faz para assimilar esses conteúdos aí? As pessoas estão todo dia conosco, a gente conhece, sabe as dores e sabe as decepções das pessoas. Então, eu vou deixar o nosso professor Evaldo aqui para dizer o que você pode fazer com isso. Você pode fazer, né? Olha só, além disso, o Cláudio Queiroz está dizendo aí, possibilitou refletir sobre a minha empresa. Grande abraço, Cláudio. A Thaís está falando de conhecimento, atitude. O Zé André falou de mentoria. Pois é, vocês viram que não vai embora não. Tem uma cerejinha final aqui nesse nosso bolo. Você viu que a gente tentou e certamente conseguiu entregar valor aqui, insights, algo que vocês podem usar. Portanto, nós queremos também dizer que eu e Lauri, na parceria, com nossa experiência, com a vivência das nossas empresas, com a vivência dos nossos clientes, nós montamos um curso, uma oficina de 2 dias de duração,
este produto, essa oficina, ela visa aprofundar e capacitar, de fato, as pessoas a usarem essas 5 estratégias. E aí eu queria que o Lauri também desse uma palavrinha assim objetiva, de qual o benefício que as pessoas poderão ter ao fazer este curso. Pessoal, nós convidamos vocês para estarem aqui para que a gente possa dizer a vocês o que a gente acredita. E o que nós acreditamos é isso. Qualquer treinamento que a gente monta, que seja genérico, que seja geral, para preparar pessoas para se especializarem, a gente considera basicamente esses 5 princípios. E aí, cada um desses aqui tem um conjunto de ferramentas. Por exemplo, no 1 aqui, remodele seu negócio, nós trabalhamos instrumentos de modelagem organizacional. Não tem como você entrar num treinamento nosso e sair de lá sem modelar sua empresa, é impossível. Porque nós vamos cobrar de você, vamos te ajudar, vocês, as pessoas que estiverem no treinamento, vão se ajudar e você vai sair com um instrumento altamente capaz, você vai sair com o seu negócio todo estruturado ou todo reestruturado. Em 3 horas, mais ou menos, a gente faz um trabalho prático, usando instrumentos altamente eficazes, que são reconhecidos no mundo inteiro. Nesse momento, eu diria assim que, não sei se milhões, mas muitas mil pessoas estão usando essas ferramentas através do mundo. E a gente usa o melhor que a gente conhece. O Aumente Sua Base de Clientes também, a gente conta com ferramentas, com instrumentos, com conhecimentos, com orientações, para que cada um saia de lá sabendo quais são as alternativas que ele tem para chamar mais clientes. Né? Eu posso chamar mais clientes para minha empresa através de e-mail marketing, através de marketing online, mas como eu faço marketing online? Esse negócio é complicado, eu posso usar um panfleto ainda, ou isso não existe mais, um banner, rádio, TV, revista, sei lá mais o quê. Não sei, para cada caso é um caso, mas você vai entender, você vai apreender esses conhecimentos e vai sair de lá sabendo o que fazer com ele, sabe? Nós já colocamos na tela aí o link para entrar na página de vendas e o nome de curso. Nós estamos chamando de técnicas aceleradas de gestão. Por quê? Porque você não vai ficar sentado numa sala ouvindo nós falarmos, nós dando aulinha para vocês. Nós vamos fazer isso também, mas vamos passar conhecimento e em seguida você vai trabalhar com as ferramentas e com os instrumentos e vai sair de lá com domínio dessas técnicas. Faz tempo que nós, na idade que nós temos aqui, na experiência que nós acumulamos de vida, nós não damos mais cursinho, valita, e não passamos mais só conteúdo para as pessoas. Passamos conteúdo e ajudamos as pessoas a desenvolverem as suas soluções. Tá? E nesse tempo a gente consegue fazer isso. Para aumente a base de clientes. Aprimore suas competências de gestão. Competências de gestão não é algo fácil, não é algo simples, vocês sabem. Não é em 2 dias que você vai aprender a ser um gestor empresarial, mas você vai ter ferramentas que, se você souber manobrar, manusear as ferramentas, você vai ter condições de fazer um bom gerenciamento. E com o tempo você vai desenvolvendo hábitos também, vai se tornando um grande gestor, vai desenvolvendo capacidade de desenvolver parcerias, de capacidade para desenvolver uma boa liderança. E isso não tem como ser diferente, gente. Pode ter certeza disso. E aí, a gestão de si mesmo, você sabe que hoje, eu já falei para vocês, mais da metade das empresas que quebram por incompetência pessoal das pessoas. As pessoas precisam ter iniciativa, precisam ter resistência, precisam ter resiliência, precisam ter flexibilidade, precisam ter tudo isso e precisam ter habilidade de lidar com gente. Aí, se o seu caso for um pouco mais complicado, eu sou direto com você, não vou
tratar você com panos quentes. Talvez você precise fazer um processo de coaching, onde a gente vai ajudar o seu desenvolvimento pessoal também. Não é? Mas isso é muito relativo. Tem gente que já gerencia bem, falta-lhe apenas ferramentas e alguns chacoalhões ali para o cara acordar. E a gente traz muita reflexão, é um trabalho intenso e chama de técnicas aceleradas de gestão, porque nós vamos trabalhar com metodologias ativas. Você não vai ser um mero ouvinte. Nós vamos trazer métodos de aprendizagem aceleradas, você vai participar e você vai sair de lá com tudo isso na cabeça, que eu vou ter uma felicidade imensa em trabalhar gestão de finanças pessoais, gestão de finanças empresariais básicas, o básico. Mas você vai saber o que é fluxo de caixa, o que é projeção de vendas, o que é capital de giro, você vai fazer uma DRE, você vai entender o que é custo fixo, variável, mais de contribuição, sabe? Você vai ter orgulho, você vai sair de lá, sabe? A gente costuma dizer assim, de uma maneira bem simplória, assim, vai sair de lá se achando, né? Metida besta mesmo, porque vai sair com uma linguagem toda diferente e tal, e isso daí não há nenhum risco disso não acontecer. Então, gente, obrigado, mais um beijo e um abraço para todas as pessoas que estão aí, um prazer enorme conversar com vocês, um privilégio ter pessoas do nível das pessoas que estão aí do outro lado nos ouvindo. Isso aumenta a nossa responsabilidade, né, com aquilo que a gente promete, mas nós costumamos cumprir as nossas promessas. Boa noite mesmo, de coração para todos. Valeu, gente. Até uma outra oportunidade.